Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, bons estudos para você. Meu nome é Márcio Henrique, eu sou professor de Ética Profissional e Direito Tributário aqui do Complexo Educacional Humberto Costa, mais conhecido como SECO, e participo de uma metodologia inovadora denominada SECEL, Sistema de Ensino Coaching Exame de Ordem. Também sou graduado pelas Faculdades de Direito da Rede de Ensino Dr. João Molevade e para mim é um prazer tê-lo como espectador. Espero consegui-lo como aluno também até o final desse vídeo, dessa aula degustativa. Sobre o SECEL eu não vou falar muito, eu vou pedir apenas que você assista ao vídeo do professor e coordenador Fabiano Caetano. Lá tem todas as informações pertinentes e necessárias para que você se deixe envolver pelo nosso método e perceba as diferenças essenciais que fazem desse método o sucesso que é. A aprovação é garantida, ok? Então vamos direto ao ponto que interessa, que trouxe você até aqui. Vamos falar das questões da prova. Vou fazer duas questões aqui com você do último exame de ordem, tá bom? Vou pegar aqui a questão de número 1 da prova branca e da prova branca também vou pegar a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 1. Paulo é contratado por Pedro para promover a ação com pedido condenatório em face de Alexandre por danos causados ao animal de sua propriedade. Em decorrência do processo, houve condenação do réu ao pagamento de indenização ao autor, fixados nos honorários de sucumbência correspondentes a 10% do apurado em cumprimento de sentença. O réu ofertou apelação contra a sentença proferida na fase cognitiva. Ainda pendente o julgamento do recurso, Pedro decide revogar o mandato judicial conferido a Paulo, desobrigando-se de pagar os honorários contratualmente ajustados. Nos termos do Código de Ética da OAB, a revogação do mandato judicial por vontade de Pedro, letra A, não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, letra B, desobriga-o do pagamento das verbas honorárias contratadas, letra C, desobriga-o do pagamento das verbas honorárias contratadas e das sucumbenciais, ou letra D, não desobriga das verbas honorárias sucumbenciais, mas desobriga das verbas honorárias contratadas. Pessoal, essa questão aqui fala de honorários, como vocês puderam perceber, né? Paulo era advogado de Pedro e Pedro resolveu revogar o mandato de Paulo, que conferiu a Paulo. Essa revogação, pessoal, desobriga Pedro de pagar alguma coisa a Paulo ou não? Para responder essa questão, eu preciso mencionar para vocês os três tipos de honorários vigentes em nossa legislação. Dois deles vão estar na questão. São eles, os tipos de honorários em honorários contratuais, honorários por arbitramento e honorários de sucumbência. Os contratuais, também chamados de avençados, pactuados e convencionais, são aqueles firmados entre advogado e o cliente. É aquela típica conversa entre advogado e o seu cliente. Cliente, eu trabalho para você, mas eu cobro. Como você vai me pagar? Vamos conversar aqui, vamos determinar. Você me fala o preço dos honorários e a gente firma como eu vou pagar. Ok? A gente decide. A conversa é mais ou menos assim. E pode ser assim, sem qualquer problema, porque não há uma regra específica quanto à forma do pagamento dos honorários. Claro, né, tem que pagar, mas não tem uma especificidade se paga metade, se paga um terço, se paga tudo. Pode pagar tudo no final, pode pagar metade no início, metade no final, pode parcelar de várias vezes, enfim. Fica a critério do cliente com o advogado, ok? Os dois é que decidem. Porém, pessoal, se não houver acordo entre os dois, nós entramos na seara que a lei estabelece. A lei diz que, em caso em que não houver acordo, a gente vai dividir os honorários em 3 fases de 1/3 cada uma. 1/3 na primeira fase, que é o início da ação, 1/3 na segunda fase, que é até o trânsito transitado em julgado, e 1/3 na terceira fase e última, que é 1/3 no final. Ok? Isso aí é só se não houver acordo entre advogado e cliente no que tange à forma de pagamento dos honorários. Pois é, falamos o primeiro, agora vamos ao segundo. E se mesmo assim não houver acordo, se mesmo assim tiver difícil o entendimento entre os dois, o cliente quer o advogado quer trabalhar para o cliente, mas não tem acordo quanto a isso. Quem arbitra os honorários? Quem arbitra, pessoal, é o juiz. E entramos na espécie de arbitramento. Lembra que eu falei dela no começo? Pois é, entramos nela. Honorários por arbitramento nada mais são que honorários arbitrados pelo juiz, ok? O juiz
assim como o advogado observa a legislação do advogado, o estatuto, o código, o regulamento geral, os provimentos correspondentes, bem como a tabela de honorários de cada seccional, da seccional a qual ele trabalha, e aí decide cobrar os honorários com base nisso tudo aí que eu falei, ok? Por último, nós temos os honorários de sucumbência. São aqueles honorários que eu chamo de castigo para alguns e prêmio para outros. Por quê? Porque aqui não basta perder, tem que perder pagando. É o honorário pago pela parte vencida à parte vencedora. E calma, pessoal, se você pensou que o legislador fez isso por ser mau, cruel, implacável na sua fúria pelo honorário perfeito, não tem nada a ver. Isso aí acontece, pessoal, por duas razões principais. Primeira, evitar que o advogado ingresse em aventuras judiciais, porque a advocacia você não pode atirar para todos os lados. Se a ação tem mínima chance de êxito ou chance nula de êxito e você quer entrar, que entre, mas sabendo que tem que pagar caso perca. E também para estimular uma concorrência saudável entre os profissionais. Porque se você tem que pagar perdendo, você não vai querer advogar para lá, você vai querer fazer uma advocacia de qualidade, até porque você sabe que se você advogar de maneira inadequada, quem perde no final é você, sendo sujeito inclusive a pagar sucumbência, ok? Falei das 3 espécies, falei da questão, vou falar de novo aqui rapidinho essa questão para você entender, né? Paulo era advogado de Pedro, Pedro revogou o mandato, quer saber se essa revogação desobriga do pagamento de alguma coisa. A letra A diz que não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas. Isso é verdade, pessoal? É verdade, está certo. De acordo com o artigo 14, primeira parte do atual Código de Ética, não o desobriga de pagar os honorários contratados, ok? Não desobriga. Trabalhou, o advogado trabalhou ali, precisa receber. Então ele recebe até onde trabalhou, mas recebe. Então Pedro tem que pagar. Letra B diz que desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas. Isso é verdade? Claro que não, isso é a mentira mais absurda até então, porque tem coisa pior por aí, mais pra frente. Mas por enquanto, essa aí, durmam com essa. Durmam ou não, fiquem com essa, nada de dormir aqui. Então essa tá errada, né? Se tivesse um não aí, a história mudaria completamente, mas como não tem, é errada. Mesma fundamentação da alternativa anterior. Letra C diz que desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas e das verbas sucumbenciais. Mentira, não desobriga do pagamento de nenhuma das duas. O artigo 14 integral aqui responde essa alternativa. E a letra D diz que não desobriga do pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, correto, mas desobriga do pagamento das verbas contratadas. Errado, o erro aí está no final, na segunda parte, depois da vírgula. Então, pessoal, resposta certa aqui, letra A. Fundamentação, artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, também cumulado com o artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, ok? Vamos agora para a questão de número 4, que é a nossa segunda questão de hoje. Cadê a questão? Achei. Fernanda é estudante do 8º período de Direito, requereu inscrição junto à seccional da OAB do estado onde reside. A inscrição foi indeferida em razão de Fernanda ser serventuária do Tribunal de Justiça do Estado. Fernanda recorreu da decisão, alegando que preenche todos os requisitos exigidos para a inscrição de estagiário e que o exercício de cargo incompatível com a advocacia não impede a inscrição do estudante de direito como estagiário. Merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário de Fernanda? Letra A diz que sim, pois Fernanda não exerce cargo incompatível com a advocacia e não com a realização de estágio. A letra B diz que não, pois as incompatibilidades previstas em lei para o exercício da advocacia também devem ser observadas quando do requerimento de inscrição do estagiário. A letra C diz que sim, pois o cargo de serventuário do Tribunal de Justiça não é incompatível com a advocacia, menos ainda com a realização de estágio. E a letra D diz que não, pois apenas estudantes do último período do curso de Direito podem requerer inscrição como estagiários. Pois bem, pessoal, resumindo aqui a situação. Fernandinha linda foi se inscrever na OAB, mas ela era serventuária do TJ, a inscrição foi indeferida por isso, e a alegação foi que ela estava exercendo cargo incompatível com a advocacia. Fernanda se indignou, recorreu e alegou que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Advocacia é advocacia, estágio é estágio.
Advogado, tudo bem deferir, estagiário, não. Aí quer saber se esse recurso de Fernanda merece ser apreciado e se a decisão merece ser revista. Merece, pessoal, ou não? Pois bem, pessoal, já vou adiantar para você que não. Porque nesse caso aqui, que é exercer cargo incompatível com a advocacia, a validade ocorre tanto para o advogado quanto para o estagiário. Fundamentação artigos 8º, inciso 5º e 9º, inciso 1º, ambos do Estatuto da Advocacia e da OAB. Ok? Então vamos analisar as alternativas. A letra A diz que sim, já está errada aí, porque não merece ser apreciado nada. Pois Fernanda exerce cargo incompatível com a advocacia e não com a realização de estágio. Mentira, é incompatível com os dois, de acordo com a fundamentação que eu mencionei. Letra B diz que não, pois as incompatibilidades previstas em lei... Enfim, a letra B, para resumir, diz que não, porque o que vale para estagiário também vale para advogado. Isso é verdade, pessoal? Aliás, o contrário, né? Não, porque o que vale para advogado também vale para estagiário. Isso é verdade, pessoal? É, pessoal, é verdade sim. Então a letra B está correta. Fundamentação idêntica. A letra C diz que sim, pois o cargo de serventuário do TJ não é incompatível com a advocacia, seu nariz, menos ainda com a realização de estágio. Seu nariz 2.0 é incompatível com os dois casos. Fundamentação a mesma da letra A, ok? Letra D diz que não, pois apenas estudantes do último período do curso de Direito podem requerer inscrição como estagiários. Mentira, pessoal. Todos os estudantes podem requerer inscrição como estagiário, a partir do período que eles quiserem. Porém, é obrigatório que eles façam essa inscrição a partir dos 2 últimos anos de faculdade, ok? Nada de último período. E 2 últimos anos de faculdade é diferente de 7º a 10º período, tá bom? Porque tem faculdades que podem ter 6, 7 anos. A maioria é 5, a minha foi, a sua provavelmente também, mas pode haver esses casos, beleza? Podem haver esses casos. Então, resposta correta aqui, letra B. E para você memorizar um dos requisitos de inscrição nos quadros da OAB, eu sugiro que você tome o remédio Nexatina. Esse aí pode tomar sem medo de ser feliz, que não tem efeito colateral e não faz mal, não tem contraindicação. O Nexatina, ele tem tudo que você precisa. Ele tem N de não, X de exercer, AT de atividade e N de incompatível com a AD, advocacia. Ok? Nexatina na veia, no coração e na cabeça. Então, pessoal, assim a gente encerra essa aula. Espero que vocês tenham gostado do meu método, tenham absorvido o conteúdo que eu passei, tenham absorvido tudo que eu falei. Espero que eu tenha sido claro. E olha, foi um prazer tê-lo como espectador até agora. Sinta-se vencedor desde já, mas eu te quero como aluno, tá bom? Eu espero você matricular no CECEL por meio do Complexo Educacional Humberto Costa, ceco.com.br, acessa lá, cehco.com.br, ok? Abraço, até mais, rumo à aprovação. Independente da sua escolha, eu já aprovei você. Resta agora você me dar a chance de te aprovar no exame de ordem através do curso CECEL. Matricule-se lá, porque eu vou ter o maior prazer em recebê-lo.